Bom dia a todos, meu nome é Julie Branco, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva pela Universidade de Fortaleza, Unifor. O nosso estudo ele faz uma abordagem da comunidade frente às pessoas em sofrimento psíquico na voz do agente comunitário de saúde. Os autores são Pamela Campelo Paiva, do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade de Fortaleza, Mônica de Oliveira Nunes, do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, Fátima Luna Pinheiro Landim, do Centro Universitário Estácio do Ceará, Julie Branco, também do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade de Fortaleza, Bruna Rodrigues Tamboril e Ana Larice Teles Cabral, da Universidade de Fortaleza, Unifor. Introdução. Um diagnóstico realizado no contexto da atenção básica revelou limitação no que tange à oferta de programas e de ações em saúde mental. Verificam-se iniciativas ainda insuficientes e descontínuas, associadas a dificuldades enfrentadas para a operacionalização do matriciamento em saúde mental. Alguns estudiosos escrevem que ainda existe um distanciamento entre o que está preconizado pelas políticas públicas e o que é realizado na prática. Há convergências entre os princípios da reforma psiquiátrica que norteiam as ações do CAPS e os princípios da atenção básica. Frente a tal realidade, houve então a necessidade de implantação de projetos para uma maior articulação do segmento CAPS com a atenção básica, consolidando assim o apoio matricial. Dessa forma, os agentes comunitários de saúde, os ACS, foram tidos como porta-voz da realidade local. Isso porque essa categoria profissional ela abraçou a causa e também isso se deve ao fato do agente comunitário residir na própria comunidade e estar mais próximo às famílias que possuem algum membro que passa por sofrimento psíquico. Dessa forma, é experienciado que famílias que vivenciam a experiência do filho diferente, né, ela passa por um processo adaptativo para acostumar-se com essa realidade. Há autores que defendem a vitimização da comunidade frente às fragilidades da reforma psiquiátrica que propôs desinstitucionalização e não proporcionou empoderamento à comunidade. No entanto, temos que relativizar a vitimização da comunidade, pois se de um lado é preciso que o Estado ofereça mais recurso e mais apoio social, do outro, preconceito e a falta de disposição para agir com a pessoa diferente são muito grandes e atravessam séculos, mesmo nas sociedades mais ricas desenvolvidas. Sendo assim, nós tivemos como objetivo desse estudo descrever como a comunidade lida frente às pessoas em sofrimento psíquico na voz dos agentes comunitários de saúde. Metodologia. É uma pesquisa qualitativa de base empírica. O local de pesquisa foram centros de saúde da família, da Secretaria Executiva Regional 4, foram 7 unidades. Os participantes da pesquisa foram 18 agentes comunitários de saúde, por serem serem considerados porta-voz da comunidade. As entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas na íntegra em arquivo Word. A análise e interpretação do corpus foram realizados por meio da técnica de análise de conteúdo. O estudo foi aprovado sob parecer número 957595. Dos resultados. Na categoria rejeição, diversas são as reações dos sujeitos quando se trata de situações relacionadas a pessoas em sofrimento psíquico. Os agentes comunitários de saúde, os ACS, por estarem na comunidade, eles acabam vivenciando e testemunhando a forma como as pessoas lidam com isso. Alguns relatos apontam o sentimento de rejeição da comunidade. O relato do ACS Princesa Isabel traz: eu via como se fosse um abandono da família, sabe? Que, na verdade, queria se livrar. Não ligava, não ajudava. A família trata
como um assunto velado. Entende-se que por várias vezes é mais fácil ignorar a ideia de que se trata de um problema real. É possível que esse contexto asilar tenha comprometido o processo de emancipação do usuário em sofrimento psíquico das próprias ideias de internação psiquiátrica, fazendo com que a comunidade ainda rejeite por não aceitar que esse seja o espaço no qual o indivíduo deve estar. A comunidade, ela não sabe como se posicionar com relação à pessoa em sofrimento psíquico. Sentimentos de medo e insegurança ainda estão embutidos na rejeição, né? O agente Mahatma Gandhi relata que os vizinhos até chamar a polícia já chamaram por causa do barulho. Achavam que a mãe estava agredindo o doente. Teve um dia que ela se soltou, saiu do quarto e ela agrediu a mãe dela e uma criança que passava na rua. Outra forma de rejeitar é não aceitar o problema reagindo, né, com resistência. O relato da CS Anita Garibaldi relata que a comunidade não aceita o tratamento medicamentoso, o acompanhamento, afirma que o filho é normal e que não tem nenhum problema. Acreditar que o problema não é real, ele pode minimizar os impactos emocionais ocasionados na comunidade, no caso, a família, que encontra na rejeição um mecanismo de enfrentamento da situação vivenciada. Autores ainda acrescentam que os familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos possuem duas preocupações: a de oferecer cuidados por um tempo indeterminado e a de saber como será o futuro. Na categoria preconceito e discriminação, as reações da comunidade são as mais diversas. Dentre elas, né, o preconceito e estigma, a discriminação são percebidas pelo ACS frequentemente e compartilhados através dos relatos. Existe ainda um grande preconceito com as pessoas com transtorno mental. Eu tento desmistificar a questão de transtorno mental dentro da minha área, porque às vezes parte da própria família e depois da comunidade. A gente tenta tratar essas pessoas com a maior naturalidade possível, para que essas pessoas possam conviver e trabalhar. Esse é o relato do ACS Nelson Mandela. Já outro ACS coloca: a gente nota sim um pouco de preconceito, né? É muito relativo. Umas relatam: fulano não é bem da cabeça, não. Já não dá aquele crédito toda a pessoa. E há outras que já tendem a ajudar, mas ainda há aquele que tem um pouco de receio, né? Não dão muita credibilidade à pessoa. Quando a pessoa tem algum problema, diz: aquela fulana é louca, é doida, ninguém acredita. Percebe-se então que a população fica dividida. Uns primam pela razão, no qual existe um julgamento de incapacidade e de realização de atividades do cotidiano. Outros oportunizam e ajudam mesmo sabendo das limitações existentes. O novo modelo, e frente a isso, o novo modelo assistencial em saúde mental propõe um cuidado que busque uma inserção social da pessoa com sofrimento psíquico, abolindo dessa forma o modelo estigmatizante, perda da identidade. Ao descobrir-se doente, o sujeito, a família e a comunidade envolvida percebem que grandes mudanças ocorrem. Diante da transformação do cotidiano das pessoas, diversas reações e percepções sobre o indivíduo em sofrimento psíquico são formadas. Neste contexto, constata-se uma crise de identidade do ser que padece de tal sofrimento e das pessoas ao redor que vivenciam o contexto da doença. É possível destacar isso no discurso de Indira Gandhi, que é humilhante, assim. Elas já perdem até o nome, né? A partir daquele momento, elas têm algum transtorno mental, já são chamadas de doidas e alguns apelidos. Ante aos ataques sociais, o sujeito vai assumindo uma roupagem que não é sua.
diante de ideias preconcebidas que rotulam o indivíduo, tirando dele o direito à espontaneidade, tendo a sua identidade pessoal suspensa devido aos limites impostos pela doença. O nome da pessoa, culturalmente, torna-se fundamental para diferenciar indivíduos. O nome próprio é utilizado antes mesmo até de nascer, pois para a sociedade tornou-se um símbolo de identidade de cada ser. Em face ao adoecimento psíquico, muitos sujeitos eles acabam perdendo seus nomes, passam a ser adjetivados de forma estigmatizada num contexto social que discrimina e segrega, sobre a concepção de pré-julgamentos. Nessa esteira, políticas de reinserção e ressocialização deveriam ser mais bem trabalhadas, para serem aplicadas no cotidiano das pessoas em sofrimento psíquico. A Lei 10.216, que dispõe sobre a proteção e os direitos desses indivíduos com algum transtorno mental e que redireciona o modelo assistencial em saúde mental, é clara ao determinar que o tratamento deve visar permanentemente a reinserção social do enfermo, postulando que isso deve ser realizado por meio de, preferencialmente, dos serviços comunitários em saúde mental. Dessa forma, chegamos às seguintes considerações finais. Destacamos que, pelo fato de estar inseridos na comunidade, o agente comunitário de saúde, ele percebe de forma mais apurada como tal grupo social trata a pessoa em sofrimento mental. A rejeição da pessoa que adoeceu é observada como uma reação bastante comum, acompanhada de preconceito e discriminação, marginalizando da sociedade. Faz-se necessário, então, produzir arranjos organizacionais no sistema de saúde, buscando diminuir a fragmentação do processo de trabalho, valorizando o cuidado interdisciplinar e considerando os usuários nos seus contextos, na sua família e na sua comunidade, para que possa ser construído um projeto terapêutico adequado e contínuo. Muito obrigada.